Pedro sentia o vento frio cortar sua pele enquanto avançava lentamente pela trilha íngreme do Himalaia. O cenário ao seu redor era de uma beleza descomunal. Picos nevados tocando o céu azul, as nuvens tão próximas que pareciam dançar sobre suas mãos. No entanto, nada disso lhe trazia paz. Ele havia viajado até o Nepal para fotografar uma paisagem para uma revista internacional, mas no fundo, sabia que estava fugindo. De si mesmo, da sua família, do que havia perdido. Fazia anos desde a última vez que vira seu irmão, Lucas. Naquela época, Pedro era um adolescente confuso, e Lucas, sempre a sombra maior, havia se tornado o herói rebelde, abandonando a casa após uma briga familiar que rasgou a alma de todos. Pedro nunca soube ao certo os motivos que fizeram seu irmão ir embora, e, com o passar do tempo, a distância física se transformou em um abismo emocional que ele não sabia como cruzar. Lucas nunca mais voltou, e a ausência dele doía como uma ferida aberta. Em uma tarde fria, já alguns dias após sua chegada ao Nepal, Pedro estava sentado em um café simples à beira de uma vila montanhosa. Ele olhava as fotografias que havia tirado quando um guia local se aproximou para oferecer ajuda para uma trilha mais remota. Era um homem robusto, de barba espessa e olhos penetrantes. Havia algo de familiar naqueles traços, algo que fez Pedro hesitar por um instante antes de aceitar. Na manhã seguinte, os dois partiram. Caminharam por horas em silêncio, o som das botas esmagando a neve e o vento zumbindo em seus ouvidos. O ar rarefeito fazia a respiração pesar, mas Pedro se mantinha focado em capturar cada detalhe da paisagem. Durante uma pausa, enquanto Pedro ajustava sua câmera, ele ouviu o guia dizer seu nome com uma voz rouca, mas reconhecível. Pedro? Ele virou-se devagar, o coração acelerado. O guia olhava para ele com uma intensidade inesperada, como se estivesse buscando algo dentro dele. Pedro congelou, sentindo o chão se desfazer sob seus pés. Lucas? O irmão mais velho confirmou com um lento aceno de cabeça. O choque foi como um soco no estômago. Pedro não sabia o que dizer, o que fazer. As perguntas, as mágoas, as saudades de tantos anos colidiram dentro dele como uma avalanche. Lucas estava ali, diante dele, depois de tanto tempo nas montanhas mais distantes do mundo. Como isso era possível? O que você está fazendo aqui? Pedro finalmente conseguiu perguntar, a voz fraca, quase abafada pelo som do vento. Lucas baixou o olhar, com o rosto marcado pelo tempo e por algo mais profundo, algo que Pedro não conseguia entender de imediato. Fugindo, Lucas respondeu. Da vida, do passado, de mim mesmo. Aquelas palavras ecoaram dentro de Pedro como um espelho. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Ao longo da trilha, Lucas começou a contar sobre sua vida nas montanhas, como encontrou refúgio naquela terra distante, longe de tudo e de todos. Mas cada palavra vinha carregada de uma tristeza silenciosa, como se ele ainda carregasse o peso da decisão de ter deixado a família para trás. Pedro sentia uma mistura de raiva e dor, mas também uma vontade imensa de estender a mão para o irmão que tanto admirara na juventude. Porém, o orgulho e as feridas do passado mantinham uma barreira entre eles, como um precipício que parecia impossível de atravessar. No terceiro dia, uma tempestade de neve atingiu a região. As rajadas de vento eram violentas, e a visibilidade foi reduzida a quase nada. Durante a caminhada, Pedro escorregou em uma pedra coberta de gelo e caiu, torcendo o tornozelo. A dor foi instantânea e insuportável. Ele gritou, mas o vento abafava seus gritos. Lucas correu até ele, a expressão preocupada no rosto. Não vou conseguir continuar, disse Pedro, a voz tremendo de dor e frio. Lucas, sem hesitar, o levantou, apoiando-o sobre seus ombros com uma força que Pedro não imaginava que ele ainda tivesse. Durante horas, Lucas o carregou pela neve, lutando contra a tempestade, com os dois mal conseguindo enxergar o caminho.
O sacrifício e o cuidado do irmão trouxeram à tona todas as emoções que Pedro guardava há anos. Naquela noite, abrigados em uma caverna improvisada, Pedro finalmente desabou. As palavras saíam como um dilúvio, entrecortadas por lágrimas que ele nem sabia que ainda tinha. Ele falou sobre a dor que sentiu quando Lucas partiu, sobre a solidão de crescer sem o irmão ao seu lado e sobre o medo de que nunca mais o visse. Lucas ouviu em silêncio, seus olhos brilhando com um arrependimento profundo. Quando Pedro terminou, Lucas colocou a mão sobre o ombro do irmão. Eu errei, ele sussurrou. Fui covarde. Deixei vocês para trás porque não sabia lidar com meus próprios problemas. Mas nunca deixei de pensar em você. Nem por um dia. Aquelas palavras romperam a última barreira entre eles. No silêncio das montanhas, entre os ecos do vento e o peso da neve, os dois irmãos se reconciliaram. E naquele abraço, algo que estava quebrado dentro deles finalmente se curou. A viagem que Pedro pensou que seria apenas uma busca por uma boa fotografia tornou-se o reencontro mais importante de sua vida. O que ele encontrou nas montanhas do Nepal não foi apenas o irmão perdido, mas uma parte de si mesmo que havia ficado para trás quando Lucas partiu. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!